Hoje nossa leitura vai ser mega especial, vai ser no carro, para eu não deixar de ler o livro hoje. Ó, Rumo ao Lugar Desejado, a gente tem que terminar agora esse mês. Tá incrível, do autor Thiago Brunet. E a gente tá lendo aqui no Clube Mais Que Magras, capítulo 6 hoje. O dom de servir. Um grande líder usa o poder para servir. Como falado no capítulo Coaching Multifocal, servir as pessoas preenche um vazio existencial como poucas coisas na vida fazem. E eu ainda digo mais, mostra para todos que convivem contigo a sua grandeza. Se você realmente quer conhecer alguém, entreviste primeiro a família dele, os amigos próximos e os colegas de trabalho. Essas são as pessoas que veem quem ele é verdadeiramente. Se este alguém é amado e respeitado pelos que estão próximos, tenha certeza que ele é um líder servidor. Está claro na sociedade atual que maior é aquele que tem mais dinheiro e poder, que é chefe, que manda nos funcionários e exerce o que chamamos de autoridade opressora. Mas esse tipo de pessoa se perde em altivez e jamais encontra a estrada rumo ao lugar desejado. Torna-se insaciável e sempre quer mais. Esta falta de saciedade gera transtornos psíquicos e existenciais, às vezes irreparáveis. Já o servir gera recompensas inesperadas. Jesus, que para mim é o exemplo mais perfeito de líder e de ser humano, disse uma vez: quem dentre vós quer ser o maior, então que seja o servo de todos, em Marcos 9,35. Servir te promove. Olha que frase, servir te promove. Quem não lidera a si mesmo, não pode liderar uma família. Quem não lidera bem a sua família não está apto para liderar em nenhuma esfera. Faça mais do que a sua obrigação. Davi, que viria a ser o rei de Israel, era apenas um pastor de ovelhas, quando seu pai lhe pediu que levasse pão e queijo aos irmãos que estavam na linha da batalha contra os filisteus em um povo inimigo. O jovem pastor então pegou sua bolsa com os mantimentos, o estilingue, que o protegeria contra os ataques de animais no caminho, e foi em direção às trincheiras. Chegando lá, percebeu que um gigante do exército filisteu estava ameaçando e afrontando o exército de Israel. Houve então uma espécie de acordo para decidir aquele confronto. A proposta aceita pelos dois lados era que cada nação enviasse seu melhor guerreiro para uma luta. Quem vencesse ganhava a guerra para sua nação. Assim, muitas vidas seriam poupadas. Davi, que era apenas um adolescente bem franzino, perguntou então aos soldados israelitas: o que darão ao homem que matar este gigante? E um deles respondeu: a mão da filha do rei em casamento, também bens e riquezas e isenção de impostos para toda a família, disse um dos soldados. Davi se animou, pediu permissão ao rei Saul e partiu para a luta. Mas quem o mandou fazer isso? O pai dele o tinha dado outra missão. O rei não havia pedido nada ao pequeno Davi, muito menos Deus. A história é bem conhecida. Davi derrubou o gigante usando o estilingue que ele levara. Uma pedra certeira na testa matou o inimigo, que ainda teve a cabeça cortada pelo corajoso jovem. Daquele dia em diante, Davi nunca mais saiu de evidência em Israel. Esse ato o promoveu em toda a nação, encheu-o de bens e mudou o destino das suas gerações. Fazer mais do que é pedido é o segredo de uma promoção, seja ela em qualquer área. Em Lucas 17, 9 e 10, o próprio Jesus cita esse segredo. Porventura, um senhor terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente aquilo que devíamos fazer. Está ficando cada vez mais difícil. Agora não basta apenas servir para ser o maior, mas também fazer mais do que aquilo que é pedido para não ser inútil. A história de Davi e Golias e as palavras de Jesus nesta passagem revelam a nobreza do servir e o quanto isso pode mudar sua vida e a tua descendência. Transformar o dia, o trabalho e a vida de uma pessoa através do serviço a nivela com os nobres, transpassa o entendimento egoísta de alguns. Já tivemos funcionários que só cumpriam seu horário, que eram pagos para trabalhar, mas queriam ser promovidos. Também já vimos pessoas que queriam melhorar de vida apenas cumprindo com as suas obrigações. Somente quem serve, fazendo mais do que é esperado, se destaca na multidão. Desenvolva, por mais que custe, a habilidade de servir. No final das contas, as pessoas lembrarão de você não pelo seu dinheiro ou pelo poder que teve, mas sim pelo quanto você as serviu, pelo quanto você as amou e contribuiu com a humanidade. Como cidadão, sirva a sua cidade. Como religioso,
sirva a sua instituição. Como ser humano, sirva a Deus. Como pai, como mãe, sirva a sua família. Como político, sirva a sua comunidade. Como líder, sirva a todos. Disse acima que considero Jesus o maior exemplo de líder e ser humano por causa dos seus ensinamentos e afirmações. Eis uma delas. Pois não vim ao mundo para ser servido, vim para servir. Este é o modelo, esta é a meta. Tão grande, mas se tornando tão pequeno para fazer com que os pequenos se tornem grandes. Tem uma teoria que o serviço e a sua network, a rede de relacionamentos e contatos, te levam aonde o dinheiro não pode levar. Falei sobre isso em outro capítulo. No prédio onde está a sede da empresa, temos o direito a certa quantidade de vagas no estacionamento. Porém, toda vez que eu chegava para estacionar, era uma confusão. O guardador de carros da rua, o famoso flanelinha, estacionava veículos que quem não trabalhava no prédio lá dentro e assim nos privava o direito de estacionar. Diariamente debatíamos sobre isso. O nível de estresse aumentava todas as manhãs e aquela situação ficava insustentável. Mas um dia eu saía da empresa direto para um casamento. Eu vestia um terno, uma gravata e minha mulher um vestido longo. Tínhamos passado no escritório para assinar uns documentos e de lá iríamos para a cerimônia. Quando tentamos sair, percebemos que chovia muito, mas muito mesmo. Tentei chegar até o carro e percebi que o pneu estava furado. Fiquei preocupado, pois já estávamos atrasados. Além disso, eu me sujaria todo, ficaria molhado para cumprir a missão de trocar o pneu. E no fundo, nem mesmo eu sabia se conseguiria fazê-lo. No meio daquele momento de sensações, surgiu aquele flanelinha. Ele se aproximou e disse: "Fala, chefe, deixa comigo, eu te ajudo." Ainda que um pouco contrariado, eu permiti, até porque aquele definitivamente não era o momento para ostentar orgulho, já que a minha necessidade era grande. E ele, com um sorriso estampado no rosto, trocou o pneu em poucos minutos. Satisfeito com o serviço e tenho que admitir, com o socorro, fui até ele agradecer e dar uma gorjeta. Quando o homem viu o dinheiro, foi dizendo: "Meu chefe, guarde seu dinheiro. Como eu disse, eu vim para te ajudar. Se eu aceitar o dinheiro, estaria prestando um serviço. E eu só gostaria realmente de servi-lo." Nossa, como muitos dizem por aí, foi um tapa na cara. Aprendi muito com esse episódio. Depois daquele dia, eu e ele convivemos muito bem. O líder é aquele que serve. Nos campos de colheita, as máquinas podem cuidar de tudo. Em um jardim, somente o jardineiro pode dar beleza às flores. Servir não é ser a máquina, mas é ser o jardineiro. O complexo é que as máquinas no campo economizam o serviço humano e potencializam os lucros. Já o jardineiro no jardim trabalha muito mais e dificilmente gera lucro, semelhante ao das colheitas dos campos, mas a metáfora é esclarecedora. Para servir com excelência, teremos muito mais trabalho e nem sempre poderemos aguardar retorno. Estamos em um ciclo vicioso de sermos servidos. Queremos que tudo venha a nós e, às vezes, confundimos a atividade com progresso. O real progresso não está no excesso de atividades e de pessoas à nossa volta. Está em conquistarmos dia a dia nossos objetivos, servindo aqueles que estão no nosso caminho. Servir é uma fonte inesgotável. Quanto mais ajudamos as pessoas, mais as portas se abrem. Devemos ser agradecidos às pessoas que nos ajudaram a encontrar o nosso caminho. Que demais esse capítulo, gente. Então a gente leu o capítulo 6, super curto, né? E a gente vai para o capítulo 7, tá bom? Do livro Rumo ao Lugar Desejado. E nós terminamos esse mês e vamos começar um livro novo, fresquinho para vocês. Um beijo, até a próxima leitura.